Bom dia, caros amigos sinergéticos. Estamos nós aqui na nossa live de sábado, bate-papo entre amigos, trocando ideias, sem compromissos de transferência de informações acadêmicas, mas sim descontraído e pontos de vistas de cada um de nós que temos idade e conhecimento suficiente para pautar algumas informações que a grande mídia normalmente trata de maneira superficial. Castelo está mais uma vez conosco, grande amigo lá da Cidade Ocidental, candidato à eleição, e vamos que vamos, Castelo. Muito obrigado por estar aqui. Celso Nonato, lá nos Estados Unidos, passando um frio especial hoje. Muito prazer em estar contigo aqui de volta. E nossa live tem sido prestigiada pelos amigos que assistem no YouTube, tá? Então, nós já estamos aí numa audiência no YouTube por volta de 40 a 50 pessoas por semana, tá? O que, no meu entender, é muito bom por conta do conteúdo da nossa abordagem, que não é tão simplório para que, né, fique, vamos dizer assim, tenha uma grande audiência. É só mesmo quem tem muito interesse em conhecer pontos de vista diferentes. Tem circulado lá no Instituto de Engenharia e outras instituições, como a Escola Superior de Guerra, que também eu faço questão de deixar essa contribuição. Só para relembrar, nós estamos no núcleo sinergético, tá? O núcleo sinergético tem uma preocupação política estratégica de abordar as questões que interferem na nossa vida como um todo, principalmente durante a semana, que agora está na geração WhatsApp, tudo está acontecendo muito rápido. Então, hoje, os caros amigos, eu sugiro uma pauta bem simples de tópicos, né, em relação à vacina, né, a famosa e preocupação aí biológica, tá? Uma questão com relação à eleição que está se avizinhando, tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos. O Celso Nonato pode dar um parecer dele com relação a isso. E também uma coisa interessante, que essa madrugada de sexta, dia 30 para 31, eu tomei conhecimento que a CNN anunciou que praticamente Paulo Guedes está com os seus, vamos dizer assim, dias, horas contadas. Então, gostaria de ouvir dos amigos, né, algumas coisas bastante pontuais sobre isso. Então, sem alongar, passo a palavra então ao Nonato. Tá bom, Nonato? Tá bem. E O primeiro vamos para tópico os seria... giros de papo entre amigos. Até já. O primeiro tópico, Paulo, seria o que? Da vacina. Da vacina. Ok, muito bem. Bom, em relação à vacina, isso, ao meu ver também, né? Isso é sempre uma ideia minha, baseada em leituras, jornais e revistas. A vacina, ela tem vertentes ou vetores que deixam em dúvida a sociedade brasileira. Uma delas é: eu tomarei essa vacina ou não? A procedência da vacina, a segurança que ela pode oferecer. Principalmente no Brasil, houve uma polêmica muito grande em tomar uma vacina ou não tomar uma vacina, a vacina ser obrigatória ou não ser obrigatória. Isso é bem polêmico do ponto de vista científico, porque se nós temos uma pandemia dentro do país ou no mundo, nós temos que observar que ela é, de uma certa forma, obrigatória, não imposta por lei, não precisa isso, mas pela necessidade que o momento exige. Ela tem que ter, sim, uma responsabilidade individual. Cada pessoa tem que se apresentar para tomar sua vacina. Eu, particularmente, me candidato, como se diz, né? me coloco para ir tomar vacina assim que ela estiver no mercado. A minha preocupação é a procedência dessa vacina. Isso aí realmente tem preocupação. Dependendo da situação de procedência, eu me recuso também a tomar essa vacina. Então, eu acho que isso é uma decisão que a população tem que tomar e não ser decretada, não ser imposta, não ser tomada como uma situação desse nível, né? Eu acredito que a vacina já está praticamente pronta, né? Ela está em última fase de teste e
eu acho muito bom que a gente também tenha essa paciência um pouco mais, para que a gente tenha o alcance da vacina. Enquanto a vacina não chegar, eu acredito que tudo não passa de muita especulação. O vírus está aí, não se sabe se é sintético ou não, até hoje ninguém deu uma explicação científica boa, espero que os colegas tenham lido ou visto alguma coisa para colocar nessa live. Então, essa é a minha posição. A vacina, sim, ela é bem-vinda e tem que oferecer segurança, tem que oferecer realmente o tratamento, né, e que as pessoas se sintam confortáveis em ir a um posto de saúde para tomar essa vacina. Do contrário, vai virar essa pandemia de recusa, de não aceitação. Eu vejo dessa forma. Castelo, seu parecer aí sobre Opa, esse assunto. Vamos vamos lá. lá. Com relação à vacina, como eu citei assim off, né, a gente não sabe exatamente, né, a dinâmica do ambiente subatômico dessa coisa. Os sites especializados essa semana dizem que nós fomos, só na Via Láctea, 300 milhões de corpos celestes semelhantes à Terra. Portanto, na constituição da atomicidade desses corpos celestes é aquilo que se avalia substantiva de vida. Agora, a vida biológica, bioquímica da Terra pode ser completamente diferente da vida, da dinâmica da atomicidade do que existe. A Terra está sendo bombardeada nesses últimos dias por asteroides. Então, pode haver uma influência de vida microbiana, de vida subatômica, alguma coisa de fora que a gente desconhece. Esse vírus veio dando algo assim muito pesado, mais até aquela de 1919, né? daquela virose da época, né? Da peste negra. Hoje, a gente cercado de... gripe espanhola. Exato. A gente cercado de tecnologia, mas ainda não se domina o ambiente. Você que tanto sabe de átomo, não se domina a dinâmica subatômica. Tratar disso está sendo um aprendizado. De que modo se comporta, né, um átomo, um subátomo, nas suas duas subdivisões, dentro de um corpo orgânico tão frágil como é o nosso. A gente tem uma insolação e a gente cai. O Renato estava ali falando, assim, uma diferença, você também falando, uma diferença de unidade de pressão atmosférica muda o seu metabolismo. Imagine algo que não se conhece. Quando você sobe um elevador, se melhor atrapalha alguma coisa, você desce e as coisas se recuperam rápido. Questão de ambiente. Mas quando a influência de algo que se desconhece a origem e o próprio dinamismo disso, é complexo de não se saber o que está sendo feito para moldar, para modelar um sistema para inibir esse negócio que está desarranjando o nosso metabolismo, a nossa biologia. É muito complexo. Eu, particularmente, até onde eu puder, eu me recuso a usar essa vacina, porque não se sabe. A gente que é pesquisador fica até meio assustado, porque a gente conhece de forma pormenorizada muito mais até de que muita gente. Poderá estar havendo uma eugenia com esse negócio. Poderá estar havendo, né? Esse processo seletivo de sobrar só os, entre aspas, só os fortes, pode estar aí a chave do negócio. É muito complexo se tratar quando não se conhece, né, objetivamente o que é intrínseco a tudo isso. Tenho dito. Valeu, Castelo. Muito obrigado aí pelo seu posicionamento. Bom, eu vou descer um pouco mais na questão científica, porque é importante que essa semana eu tive o desprazer de assistir à mídia convencional, né, em televisão aberta, em TV aberta, sobre os informes com relação a esta questão de pandemia ou não pandemia. Tá? Então, nós temos que entender, antes de mais nada, que o efeito de uma vacina, seja ela qual for, ela tem uma eficácia bastante definida em termos de percentuais de, vamos dizer assim, injeção, né, de inoculação, e
aí um percentual daquilo é eficaz, o restante é perda. Não tem como, o próprio ser humano não tem essa capacidade de imunizar-se com uma intervenção forçada. Tá? Então, ela se torna totalmente inócua. Então, quando um governo, vou falar do Brasil porque você pode replicar para o resto do mundo, tá? Pensa em comprar 100 milhões de doses de vacina, suspeitas com relação à origem da fabricação, suspeitas com relação à eficácia ou à existência desse vírus nas condições biológicas, como o Castelo também acabou de colocar, né? Porque ninguém sabe exatamente o que é. Se ela realmente veio lá daquele país, que eu não vou falar o nome, aquele país tem um histórico de que houve uma mutação biológica das pessoas com relação à poluição naquelas cidades mais poluídas, Wuhan, uma delas, né, Pequim, Beijing, né, tiveram problemas de poluição durante décadas por conta das questões energéticas, e o próprio ser humano, com o seu pulmão, tá, teve e criou imunidade natural, não foi feita nenhuma vacina, tá, para resolver essa situação. Então, dentro de uma quantidade de 100 milhões de doses, supondo-se que 100 milhões de pessoas sejam imunizadas, a eficácia disso vai chegar, no máximo, a 20 a 30 milhões de pessoas que receberam a vacina. Tá? Dessas, você vai fazendo uma conta, eu não vou fazer todo o cálculo aqui de cabeça, mas você vai chegar num número irrisório entre o risco de inocular forçadamente 100 milhões de doses, seja ele de que tipo for, se é da cepa neutralizada ou não neutralizada, morta, não importa. O que importa é que você vai injetar algo no corpo de alguém. Tá? E aí eu trago aqui para a live um tema para colocar depois no nome desse clipe, né? No meu, não. No meu corpo não vai ser injetado nada dentro do momento científico em que se encontra essa pesquisa. Tá? Eu vou dar um brevíssimo exemplo de coisas do passado que aconteceu na América Central, em 2005. Houve um encontro dos mega cientistas que mexiam na cadeia do genoma, né? O DNA e todas essas coisas, tentando, e aí, Castelo, corroboro contigo aí na questão da eugenia. Tá? O que eles estavam tentando? Descobrir um gene assassino para controlar vamos dizer assim, um descontrole genético das beterrabas modificadas que polinizaram com as beterrabas silvestres e deram origem a uma beterraba brava, que não dava açúcar, não dava nada e não servia para nada. Então, os cientistas procurando o gene assassino. Quer dizer, ele iria matar e ser disparado por um controle ou químico, com a pulverização, ou até mesmo eletrônico. Tá? Então, nós não podemos permitir que essa inoculação, de seja lá o que for, o nome que for dado, seja obrigatório, como o Nonato falou. Não, cada um quer tomar, que tome. Cada um pode escolher a origem, que escolha, mas não o governo obrigar um determinado tipo, um fabricante, um assim por diante. Tá? Então, cada um que cuide do seu interior. Existem países aí, né, com um modelo até, eu diria assim, bastante antigo de governo, que diz o seguinte: nem o rei tem direito de entrar na casa do súdito. Quem dera entrar no corpo. Então, não vamos aceitar. No meu, não. Eu acho que o Castelo também não. E o Nonato ficou com a opção de eu posso escolher. Então, está aí já uma enquete entre nós três aqui, cada um parecer muito bom. E eu lamento ver o que eu vi nas mídias convencionais, onde simplesmente pessoas totalmente ignorantes, dando pareceres, ou fazendo aquela carinha de o mundo acabou e nós temos que inocular nos outros, né? Dos outros, né? No corpo dos outros,
coisas que ninguém sabe o que é. Principalmente quando nós temos controles aí, né, das informações que os cientistas sabem que nunca vão a público, né? Porque quando se fala que é ciência, de todo mundo, isso aí não interessa. Interessa mais é um cara aí do YouTube que ganha milhões e milhões só com besterol. Eu tive a infelicidade de ver essa semana também. Então, isso é a minha questão com relação à vacina. E já puxo na sequência a eleição, tá? Nonato, eleição, e aproveitando que o coronel Gesiel acabou de chegar, candidato também, está sem áudio e sem vídeo. Coronel, se o senhor pudesse abrir aí, da nossa parte aqui está... Coronel Gesiel. Bem-vindo, coronel. Gesiel. Vai lá, Celso Nonato. Pois é, Paulo. Em relação às eleições americanas agora se processarão dia 3 de novembro, né? A escolha do mandatário americano, que está entre Donald Trump e Joe Biden. Como disse já na live passada, eu vejo uma grande possibilidade do presidente Donald Trump se reeleger, que seria bom, a meu ver, seria bom não só para os Estados Unidos, mas para toda a América, inclusive para o Brasil, que nós temos hoje uma relações muito em nível bastante elevado com os norte-americanos através da presidência de Donald Trump. E o que me surpreende também nessas eleições é que a gente nota que há realmente uma tendência à direita, mas não uma direita radical, uma direita responsável. E isso dá para se ver no Brasil também, que o povo não está interessado em certas situações ou certos assuntos. O povo está interessado no seu candidato que pode aportar algum benefício como emprego, suavizar essa pandemia, verificar esse sistema tributário brasileiro, mesmo a nível de municipal, aliviar essa carga, até porque a pandemia já nos trouxe um prejuízo imenso dentro da economia. E não vejo como sair a não ser redirecionar tudo isso. Ou dando perdão de dívida, ou baixando imposto, ou até tirando alguns impostos da carga tributária. Enfim, isso aí é uma coisa que vai ser decidida agora também nas eleições brasileiras, a nível municipal, porque a partir daí as coisas vão a nível estadual e federal. E eu vejo dessa forma também, com esse olhar de otimismo, né? Eu acho que o brasileiro é otimista, o brasileiro é espiritualista, o brasileiro tem gana, tem garra, né? Eu só lamento que pelo sistema democrático que nós vivemos, né, no Brasil e aqui nos Estados Unidos, entende? A gente tem que suportar alguns elementos que estão sempre contra alguma coisa. Isso é terrível. Isso é terrível as pessoas não fazerem esse jogo político, né, de ter paciência, de ter a forma de cooperar com a situação, porque nós estamos vivendo num país e cada um no seu lugar de vivência. E isto é pessoalmente muito complicado, porque se eu estou no Brasil, eu tenho que pensar como o Brasil. Eu não posso pensar como os Estados Unidos, como muita gente pensa, vamos importar isso, que é mais fácil. Não, não é mais fácil, não é, porque a realidade americana é outra, entendeu? É bem outra, bem outra, bem outra, bem outra, é outra. Né? Eu, por exemplo, só dar um exemplo muito rapidamente do perfil da sociedade americana. Tem seus problemas? Tem, mas a nível muito pequeno. Eu viajei por mais ou menos 10 dias, né? E deixei meu carro na garagem, da minha própria garagem. Mas houve uma situação que eu não me dei conta. Por exemplo, eu falei, quem traz esse carro de volta? Oh, meu Deus. Aí eu falei, não, vou deixar o carro aí, eu vou pegar um Uber. Isso, decisão minha. Peguei meu Uber e fui embora. Né? Daí, a uns 2 dias, a segurança do meu prédio, né, liga para mim e diz, olha, o seu carro está aberto. 2 dias depois, o seu carro está aberto e com a chave no contato. O que fazemos? Eu digo, não, tira a chave e tranca o carro que eu estou viajando, quando eu voltar eu pego o carro. Né? Aí eu contei para um colega meu e ele disse assim, olha, isso não se preocupa, esse tipo de coisa de alguém vai entrar no seu carro, vai usar, vai roubar. Não, aqui não existe, cara. A porcentagem de roubo é tão pequena, tão irrelevante, que deixa lá o carro, não se preocupa com isso, aí não vai adiantar em nada. Aí eu comecei a me dar conta dessa milimetragem que tem dentro dos Estados Unidos em respeitar o direito do cidadão, o direito público, o direito disso, o direito daquilo, entendeu? E
que é uma cultura que eles forjaram acima de muita revolta, muita briga, entendeu? Tanto é que eles têm a segunda emenda, que todo cidadão pode andar armado. Você compra uma arma aqui como se compra uma camisa, entendeu? Acabou. E essa cultura, né, passando já para o lado, vamos dizer, consumismo, que o pessoal fala, não é tão bem assim, não. O americano é muito controlado. Ele tem sempre, assim, dentro da sua cultura, ter em sua casa um estoque de alimentos para pelo menos uns 10 a 15 dias. Você não vê o americano todo dia no mercado, por exemplo, como no Brasil. Não vê. Ele vai lá uma vez, compra, bota lá na casa e pronto, acabou, fica. Acabou, está baixando o estoque, ele vai lá e compra de novo. É mais ou menos, e todos os níveis de classe média, alta, fazem isso, porque eles têm diferentes situações, né? Ao norte dos Estados Unidos começou o inverno aqui é pesado, são temperaturas baixíssimas, entendeu? A cada vez que o inverno vem, sempre se tem na televisão storms, isso, nevasca. Então, ele não sai de casa, ele fica em casa que ele tem seu estoque de alimentação, de pequenos remédios, tá. Então, tudo isso é um conjunto de educação que, para levar para o Brasil, como é aqui, eu acho que não dá certo, porque o Brasil tem uma realidade diferente, o Brasil é um país tropical. Né? Você não pode estocar também muito alimento no Brasil, porque se deteriora mais rápido por causa do clima, que é mais quente, entendeu? Você tem o problema de deixar um carro na rua, no outro dia, no mínimo, está sem as rodas, entendeu? Isso é, lamentavelmente, o Brasil ainda temos isso, né? Mas a eleição, viu, Nonato? A eleição vai resolver isso daí. Fica tranquilo. Então, eu vejo desta muita forma. Agora, eu acredito, como você mesmo falou, que a renovação da nossa política ela vai se dando a cada tempo. Isso aí vai sim, novas gerações vão entrando e vai simplesmente se renovando, trazendo uma nova perspectiva para o país. O Brasil em si é um país tem um desafio muito grande pela frente, né? Nós temos desafio dentro da área da saúde, nós temos desafio dentro da área da segurança, o coronel, o Gesiel pode falar isso depois, nós temos desafio dentro da educação, nós temos desafio de estoque alimentar no Brasil, faltou arroz, faltou feijão, e uma série de situações ainda que está. Então, é isso que eu acredito que a eleição, não só nos Estados Unidos, como no Brasil, pode melhorar a coisa. Combinado, Nonato. Muito obrigado. Castelo, eleição, como é que vai ser? No meu, não. Pois bem, nós estamos nos dias bem próximos, tanto aqui nos Estados Unidos, aqui eleição municipal. São 60 mil cabeças pensantes que estão pleiteando aí. Milhões. Aqui são 300 candidatos para 15 posicionamentos, 15 escolhas. Mas eu queria falar exatamente desse conceito da readequação do conceito econômico, sociopolítico econômico. O Brasil tem a grande oportunidade de fazer uma reavaliação disso, a partir da base social. O que é economia? Fonte, moeda, dinâmica, a economia circular. E nesse processo de circulação da moeda tem a questão da distribuição de percentuais. Quem ganha quanto? Isso tinha vindo de cima. Aí não está ainda, não. Eleição agora. Conforme combinado, o próximo item é a economia. Tudo bem. Aí pronto, tudo bem. Dentro do conceito... Exato. Valeu, obrigado. Dentro do conceito de economia, esse povo que está entrando, esse quantitativo numérico de 60 mil, precisa minimamente entender disso, que a gente tentou colocar, mas vamos para o ponto. Esse povo precisa pensar o que é que nós vamos fazer daqui para frente, politicamente, na base sociopolítica, que são articulação, e eu quero aqui colocar exatamente isso. Entre um vereador e um professor municipal, aqui no caso, há uma disparidade de receita remunerativa. Um professor ganha 5 mil, que tem que ter obrigado a ter 2 formações acadêmicas, né, de pedagogia, e um representante político, né, que se elege politicamente, democraticamente, de pleno direito, ele tem uma remuneração o dobro e, às vezes, o triplo. Então, essa eleição ela tem essa propriedade. Refletir
e promover um filtro para que a gente possa mudar aí alguma coisa, minimamente, da articulação política que se reflete no próximo tema, que é a questão da economia. É isso aí. Eleição, oportunidade de haver um processo seletivo, um filtro, para que 60 mil pessoas no Brasil entrem com uma nova cabeça, uma nova capacidade resolutiva para produzir algum desenvolvimento a partir da base sociopolítica. É isso aí. Combinado. Castelo, muito obrigado. Bom, vamos receber então o Coronel Gesiel. Foi um prazer tê-lo aqui conosco no Núcleo Sinergético. Eu fiz uma breve apresentação do que é o Núcleo Sinergético no início, tá, Gesiel? Então, eu tive dificuldades aí para acessar. Tudo bem, obrigado. Eu vou te passar a palavra, você se apresenta, né? Coloque seu posicionamento, e nós fazemos normalmente uma rodada de uma pautazinha pré-estabelecida no início da live, tá? Quer dizer, nós não temos uma preocupação acadêmica, ficar debatendo coisas em profundidade, a não ser a nossa experiência pessoal e, obviamente, o que a gente pode contribuir com os nossos ouvintes e espectadores, tá? Então, o senhor fique à vontade, a palavra é sua, e o momento agora é falar sobre a eleição, o que a eleição pode impactar na nossa proposta de resgate ambiental urbano, ok? Fique à vontade. Meu nome é Gesiel, sou oriundo da Polícia Militar do Distrito Federal, tenho formação em Psicologia, Filosofia e Teologia, tenho trabalhado aí nos últimos mais de 30 anos aí na área pública e no ano passado eu fui nomeado para assumir a administração da cidade de Braslândia, né? O Distrito Federal, ele é composto por cidades que antigamente eram chamadas de satélites, né? Hoje são chamadas de regiões administrativas, e a minha função é como de um prefeito, né? De um prefeito de uma pequena cidade. E sem os poderes do prefeito, né? Porque o poder do prefeito é do governador, né? Então, Brasília surgiu como se fosse uma cidade onde o governador tinha a função de prefeito, né? E esse poder foi distribuído entre os administradores e a gente está tentando buscar, pelo menos, uma ampliação no que se refere a essa possibilidade de poder de exercer, né? Porque eu poderia fazer muito mais com a capacidade administrativa que a gente tem, e hoje a gente não faz porque a gente fica um pouco engessado, né? Então, a própria situação hoje, energética, por exemplo, eu estou atraindo 2 empresas de usina de energia para a minha região aqui, e eu, conversando com o pessoal, disse, poxa, se eu conseguisse pegar todos os próprios da administração e colocar com energia solar nesses próprios, um custo mensal em torno de R$18 mil que a gente tem, e isso em média de 2 anos e meio esse custo seria eliminado, né? Uma faixa aí de mais ou menos 1 milhão seria gasto, talvez, na instalação, mas, em compensação, esse custo, em torno de 20 anos, eu teria uma direção diferente para esses orçamentos, né? Então, são coisas que eu poderia estar fazendo, mas como eu não tenho esse poder do governador, eu teria que fazer um convencimento muito grande, e aí essa situação acaba sendo dificultada, né? Então, hoje na cidade, a minha cidade é uma cidade de 70 mil habitantes, não teremos eleições aqui no Distrito Federal, né? Então, as eleições são somente nos municípios dos estados brasileiros, e nós não teremos essas eleições aqui. No entanto, nós temos cidades que são fronteiriças, irmãs, que terão, e elas impactam diretamente, principalmente aqui na minha cidade, que eu tenho fronteira com 2 cidades de Goiás, impacto na questão da saúde, por exemplo, né? Então, hoje a minha saúde, por mais que a gente tente melhorar em 100% a nossa saúde, quanto mais eu melhoro, mais eu pioro, porque a melhoria significa atrair mais clientes, né? Cada vez que eu melhoro, eu atraio mais clientes, e com isso eu não, um poço sem fundo, né? Pelo Sistema Único de Saúde, acaba não tendo limitação. Então, só que, por outro lado, não existe também a contrapartida dos estados que, de repente, enviam clientes para mim,
aqui em Braslândia, eu não tenho a contrapartida de dizer assim, não, tudo bem, eu atendi o cidadão A, B, C, não vou fechar as portas. No entanto, a conta desse cliente que foi atendido aqui teria que ser mandado para o meu município, aqui, né, para a minha região, entendeu? Então, isso não acontece. Com isso, há uma distribuição muito desproporcional no que se refere à atenção à saúde, né? Então, a gente atende hoje em torno de 50% a 60% de pessoas de fora na área da saúde, e eu não recebo essa contrapartida desses municípios que mandam os clientes para a gente em termos de atendimento, né? Qual a importância que eu vejo da situação das eleições atuais, né? Eu vejo que é como um despertar novo, né? A situação da eleição do presidente Bolsonaro, ela trouxe uma visão que já estava estabelecida a partir daquele momento em que houve o impeachment da Dilma, o gigante acordou, né? Aquela situação de que nós podemos fazer algo diferente do que está acontecendo, sempre naquela visão de que não adianta mudar, a política é tudo ladrão e tal. Então, eu acho que a gente está começando a ter um despertar diferente no que se refere às eleições. Eu achei muito legal o Celso falando a respeito da situação, né, nos Estados Unidos. Você deixa um carro e ali você não tem aquela preocupação como teria aqui no Brasil, deixar um carro na rua e voltar, está só o aro do carro ali, né? Mas o porquê que isso acontece aqui no Brasil, né? Eu, como policial, duas coisas a gente enfrentou aqui. Uma é a situação da violência policial e a outra é a situação da impunidade, né? Eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando na academia da polícia e eu fiz uma pesquisa com mais de 500 policiais levantando essa questão da violência policial, né? Algumas razões que eles alegavam para a prática dessa. Então, assim, mais de 60% apresentou como justificativa para a violência policial a impunidade. Então, como se aquela violência fosse a única punição que o criminoso irá receber, né? E isso nos idos de 2002, quando eu fiz essa pesquisa, né? Então, já tem muito tempo. Mas eu acredito que a resposta hoje seria quase a mesma. A violência policial é resultado de uma impunidade do próprio Estado. Hoje com o advento aí da situação do juizado aí que o camarada é preso e fica só, tem que ser levado à frente do juiz, essa situação piorou ainda bastante, né? Como é que é o nome? Me fugiu o termo aqui. O de menor, que você fala? Não, de maior mesmo. Audiência de custódia. Audiência de custódia. Tem tanta raiva que até foge o nome. É terrível, porque o que acontecia antes, no contexto das polícias militares e polícias civis, né, que o policial militar prendia um criminoso, levava para a delegacia. Se a delegacia não tinha plantão, ele ficava, às vezes, 12 horas esperando o delegado chegar para poder fazer o atendimento. Né? Fazer o atendimento. Então, o custo da segurança pública ele se eleva muito, porque, às vezes, eu tenho que manter uma viatura por conta de um criminoso que cometeu um pequeno delito para poder ser atendido, ser registrado. Hoje, Brasília já está entrando na situação do ciclo completo de polícia com o registro direto pela Polícia Militar dos pequenos crimes, né? Então, dos pequenos crimes de menor potencial ofensivo. Já não há necessidade de levar na delegacia. O próprio policial já faz o registro, já faz o controle de audiência com o juiz. No entanto, com o advento da audiência de custódia, a coisa piorou demais, porque hoje o juiz, ele simplesmente pode desqualificar todo o trabalho que foi feito pela polícia e soltar o criminoso quase que antes do camarada terminar o relatório dele, né? Então, é muito complicado a nossa justiça hoje, uma justiça que é muito permissiva, e com isso o crime compensa, né? Infelizmente, hoje no Brasil, o crime compensa, né? Então, essa é uma das grandes razões porque o Brasil acaba não tendo um desenvolvimento adequado, porque eu, como psicólogo, sei que a segurança ela é um dos fatores essenciais para o próprio desenvolvimento. Se eu tenho segurança, eu tenho capacidade de investimento, eu não tenho medo de investir. Agora, se eu não tenho segurança, meu amigo, eu vou comprar uma grande carga de coisas sabendo que ela pode ser roubada, eu vou botar alguma coisa aqui no meu estabelecimento sabendo que ele pode ser no outro dia tomado. Então, existe um medo entre o progresso
no Brasil, existe um medo entre o progresso, o desenvolvimento e a situação da criminalidade que, infelizmente, leva vantagem sobre todos os cidadãos, né? Então, de modo geral, eu acho que as eleições elas podem contribuir muito com essa visão de mexer na estrutura das nossas leis e mudar um pouco essa relação, né, da nossa cidadania, fazer com que realmente exista uma melhoria na meritocracia do Brasil. Hoje, meritocracia no Brasil é vista como uma coisa de exclusão, né? Não, você dizer que o professor vai ser melhor remunerado no momento que ele tiver melhores condições de ensinar ou melhor capacitação, é você mexer com um sindicato que não quer de jeito nenhum meritocracia. Ele acha que a pessoa tem que ganhar salário sem fazer nada. E aí você vê, a pandemia hoje está mostrando exatamente essa situação. Se você for em qualquer lugar do Brasil e verificar quem está trabalhando, você vai ver que são pessoas realmente que lutam com seus próprios esforços. No entanto, aqueles que estão com salários garantidos, professores, médicos, infelizmente, a gente não coloca nessa carga, mas a quantidade deles também que estão com atestados, e né, eu tenho aqui na minha administração um camarada que pegou mais de 180 dias de atestado e vai seguindo, né? E isso é normal, é uma coisa normal, né? E isso é uma situação que no Brasil é um custo muito elevado, a questão de sindicatos, a situação professores querendo trabalhar, o sindicato não permite, briga com o governo e tal, porque o interesse deles tem que ser maior do que o de todos, né? Então, enquanto não rompermos essa situação, o Brasil continuará patinando, continuará ainda com grandes dificuldades no desenvolvimento e principalmente um desenvolvimento sustentável, né? Só para você ter uma ideia dessa questão de custo-benefício, recentemente foi estabelecido que as nossas, a condução aqui da transporte, né, da administração, ela não seria mais feita por carros da administração, ela seria feita através de um contrato que o governo fez no sistema de Taxigov, né? E aí, poxa, a minha cidade fica a mais ou menos 60 quilômetros da sede do município, né? E eu briguei, eu digo, olha, não é vantagem, para mim não é vantagem eu ter um táxi à disposição da administração, porque às vezes eu preciso fazer uma pequena viagem ali de 3 quilômetros, que não vai valer a pena vir um carro de 50 quilômetros para me dar uma viagem de 3. Lá no Né? Buriti, então, não... né? Buriti, está no Buriti. Exato. Entendeu? A mobilidade, coronel. E aí, só para fazer o teste, eu fiz uma viagem, né? Eu fiz uma viagem da sede da minha administração até no Buriti, foi R$265, ida e volta, né? R$265. Aí eu fiz o cálculo no Uber, ficaria em torno de R$126, fosse pelo Uber, né? E com a viatura, eu não vou gastar R$35, né, de transporte. Né? Então eu tive que cancelar, eu cancelei e fiz exposição de motivo para que eles me devolvessem o carro, né, para que a gente pudesse fazer o transporte. Mas isso não é todo mundo que vai fazer isso. Tem gente que não está nem aí para nada, né? Então pensar de forma cidadã, pensar de forma mais estadista, eu acho que é uma coisa que está se perdendo, principalmente entre os políticos, entre as pessoas, está se perdendo. Não importa de onde vem o dinheiro, não importa onde vem nada, a camada acha que não tem fim, né? Não tem fundo, não tem fim do poço, o recurso no Brasil, né? E esse é um grande problema que eu acho que as eleições vão ter que contemplar. Mostrar para a população que existem pessoas preocupadas com o desenvolvimento sustentável do país, preocupadas realmente com um crescimento que possa pensar nas próximas gerações. Muito obrigado, Coronel Gesiel. Sucesso aí nessa empreitada, tá? Sim. Eu vou colaborar contigo em vários pontos, porque em 2007 até 2010, eu trabalhei na gerência de projetos do governo do Distrito Federal. Tá? Uhum. Na época era o Arruda. Né? No final de 2009, ele acabou tendo que deixar o governo por vários problemas que todo mundo praticamente já tem conhecimento. Mas dentro do governo, eu desenvolvi essa questão de energia que o senhor acabou de falar que quer tratar. Então, o desenvolvimento sinergético, ele deu origem, né,
a uma nova abordagem da matriz energética, que o Castelo conhece muito bem, tá? Ele foi montado praticamente assim nas horas vagas, junto com a UNB nas cidades, né? Que tinha, o Arruda tinha um projeto de criar uma Universidade Regional de Brasília e entorno. Então, aí perto de vocês, na Ceilândia, tem uma unidade médica, né? Uma unidade de formação de enfermagem, de assistência biológica. O Gama ficou de engenharia e energia, né, Castelo? Mecânica. E, então, esses são polos da UNB, mas eu participei da estruturação da URB, que era para as cidades do entorno em convênio com a UNB, né? Então, eu vi essa preocupação, o Castelo deve lembrar disso, não sei se a UNB... Bom, a coisa toda empacou na época, porque teve aquela questão política um ano antes, já estava bastante burburinho no Buritinga, né, que era no quartel da PM ali em Itaguatinga, e ganhou o nome de... PM não, do Corpo de Bombeiros, né? Não, da PM mesmo, da PM. PM, né? E ali ganhou o nome de Buritinga, né? Então a gente era o Buriti com o Taguatinga, né? E a gente prestava serviço ali. Então eu participei disso tudo, tá? Eu fiz um projeto para o GDF na questão de energia. Tanto é que quando, final de 2009, na Dinamarca, a COP15, Copenhague, 15, a COP15, e o Arruda ia para lá. O governador Arruda ia, o meu imediato lá, o gerente da UNB das cidades, né, agora me fugiu o nome dele, mas ele chega, Paulo, o governador está querendo levar um projeto inédito para a COP15. Como é que está o status do seu trabalho aí que você fez nessas horas vagas aqui? Falei, está pronto, está aqui, pode levar, dá o visto aqui, pode levar. Hilton Mendes, o nome do gerente. Não sei se você conhece ali. Não conheço. Ele está aí ainda, um rapaz bastante ativo, senhor já. Então, ele pega o projeto, né, o que a gente chama de projeto básico, tá, de uma nova concepção energética, de transportes, tá, de Smart City. Eu estou falando isso, foi em novembro de 2009. Na terça-feira, eu entreguei na mão do Hilton. De quinta para sexta, ele foi, vamos dizer assim, saiu do governo, caiu. A Operação Caixa de Pandora aconteceu e ele acabou não levando, nem foi para a COP15 e praticamente dali para cá parou todo o governo. Então, eu já posso te adiantar o seguinte, esse trabalho hoje está na UNB, junto com o Castelo, tá? Eu estou fazendo doutorado lá, matérias para defender uma tese junto com a UNB, e é um trabalho que resolve toda a situação do Distrito Federal. E vamos dizer assim, sorte e o prazer de tê-lo aqui conosco, ele passa dentro de Braslândia. Ele passa em Ceilândia, o projeto tem um anel de energia que pega todas as satélites, ou todas as RAs do entorno, né? Todas as RAs, que eu chamo na época, era satélite, tá? E um de 24 quilômetros de raio, que dá a média desse movimento que você acabou de colocar, de transporte, e um outro de 6 quilômetros de raio dentro do plano piloto com o CIA, o Largo Norte, né? o Largo Oeste, que faz contato com vocês lá em Braslândia, por trás da Santa Maria ali, né? E fecham 2 anéis dentro do Distrito Federal. Esses 2 anéis vão dar essa sustentabilidade energética que você acabou de colocar. Então, eu estou indo para Brasília amanhã, tá? Consegui a agenda e tal, estou indo para Brasília, vou passar uma semana aí, dia 9 devo voltar para cá, eu estou em São Paulo no momento, e eu gostaria, então, de tratar contigo, porque o Ibanez, aí, o governador, tem essa preocupação. Infelizmente, o outro que estava aí, né, o Agnello... Agnello Hollenberg. O Hollenberg, mas antes desculpa, o Agnello, ele criou o anel de segurança energética, que é um plágio do projeto, mas totalmente ineficiente. Mas isso é uma questão de discussão técnica, eu sei que a SEB aí está com vários problemas. Então, vai ser privatizada. Está aí, né? Estão tentando aí passar essa massa falida para frente. Então, veja o seguinte,
se o Castelo, né, junto com a UNB, a gente conseguir fazer uma agenda aí, a gente pode chegar até no governador a semana que vem para tratar desse assunto. Porque eu vou deixar... eu gostaria de te propor uma coisa, cara. Eu gosto muito, assim, eu tenho também esse lado empreendedor e um pouco também até científico também, e eu gosto muito de tentar fazer as coisas como projetos pilotos, né? Então, por exemplo, a gente vai estar tratando uma questão... Brasilândia, ela tem uma característica muito focada na proteção do meio ambiente, e sempre que se pensa em meio ambiente, se pensa em parcelamentos de terras e coisas irregulares, como combater isso, né? E eu estou fazendo um trabalho com alguns amigos nesse combate, né? E vai ser um projeto piloto em Brasilândia. E eu gosto muito de trabalhar com projetos pilotos, porque elas permitem até mesmo a gente ver uma projeção daquilo que pode ser para uma situação maior. Então, se você me permite e quiser usar, né, a nossa região administrativa como base para um projeto piloto, para que possa apresentar depois uma coisa mais ampla, também eu me coloco à disposição, Não, eu acho que é tá ótimo. interessante. Né? Hoje só vai ser essa introdução, viu, Castelo? Você, Uhum. por favor, faça uma agenda aí entre terça, quarta e quinta, tá? Para dar tempo da gente fazer uma abordagem, até mesmo com o coronel, presencial, e depois, num segundo momento, se a gente chegar a um bom denominador, levar para o governador, porque nós temos trânsito com eles lá também. Sim, Castelo, a palavra é sua. É o que o coronel Gisel levantou aí, uma questão de construção de um centro de referência. Algum lugar deve acontecer algo que sirva de vitrine, ser algo sólido, denso, que possa dar dinâmica, né, nos projetos. Muito interessante a posição dele. Essa questão aí não é problemática, porque, tanto é que eu só estou lá na UNB para convencer a academia, porque, na verdade, industrialmente não tem novidade nenhuma. É só uma questão de arquitetura, de topologia de rede. Mas isso não dá para... Hoje não vai ser abordado, e eu não quero tomar o tempo que nós temos normalmente, viu, Gesiel? 1 hora, que é o máximo aí que o pessoal ainda assiste de vídeo, né? Porque o nosso... E depois disso já fica cansativo. Então, eu vou passar, mas será um prazer, muito bem-vindo, tá? E aí eu explico o que vem a ser o desenvolvimento sinergético e não mais sustentável, pura e simplesmente, né? O que vem a ser o resgate ambiental urbano, que está tudo intrincado com várias iniciativas, tá? Não é só a questão da energia. Então, essa explicação já fica para os demais que assistirem o clipe, tá? Então, muito obrigado. E eu vou agora, dentro da linha do no meu não, né? No meu poder econômico, não venho me colocar a conta do senhor Paulo Guedes. E está já, de acordo com notícias da CNN nesse final de semana, né? Que está já pedindo para sair ou vai sair por convite de alguém. Então, veja o seguinte, se ele botar um prejuízo nesse país, no meu ponto de vista, ou no meu bolso, não venham mexer para pagar essa conta. Tá? Então, eu vou passar a palavra para o Nonato. Nonato, um comentário rápido sobre esse movimento, provavelmente ministerial, tá? Se vem a ser ou não notícia, eu estou embarcando do que saiu na CNN essa madrugada. Tá bom? Então, considerações rápidas, pontuais, porque hoje o assunto foi muito produtivo, muito bom. E eu volto a finalizar depois, porque daqui a gente já fecha. Tá bom? Ok, Paulo. Bom, eu vejo também que, na atual situação, o governo realmente tem que fazer uma reforma administrativa, uma reforma ministerial. O ministro Paulo Guedes, ele, por boas intenções, ou por seus planos que foi colocado, já está... Você já pensou em importar alguma coisa? Já está mais do que provado de que não foi bem aceito pela Câmara Federal, pelo Senado e pelo Congresso, né? E a própria população também chegou a se manifestar em relação a vários planos que ele tentou fazer, né? Ele começou com a reforma administrativa, que a maioria dos servidores civis ou até militares não concordaram, porque tinham pontos que não foram bem negociados, e depois nós mergulhados nessa pandemia total aqui dentro do Brasil, onde as pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo seu ganha-pão, perdendo seu comércio, ou tendo sua estrutura financeira familiar abalada. Então,
Não vejo, né, assim, nem nada de estranho o ministro Paulo Guedes entregar o boné, como se diz, né? Sair do governo. E ele, esperamos que o novo ministro que se apresente traga esperança, né, para a economia do Brasil e para todos nós, porque nós estamos inseridos dentro desse contexto Brasil e dentro desse contexto pandemia, que é um caos total, entendeu? Isso tem que ter realmente uma bússola, um guiador, um norte magnético para que a gente possa recuperar ou pelo menos estabilizar essa sangria que todos estão sentindo, né? Eu lamento a saída dele também, porque ele veio para o governo com uma força imensa de que tinha planos, isso e aquilo outro, mas está aí. Todo mundo viu, todo mundo assistiu, né? A tentativa que foram feitas, nada funcionou. Então, é hora da gente pensar, porque financeiramente, economicamente, pensando no país, na estrutura familiar, inclusive, de cada um, não há tempo para esperar, né? Não. Não há tempo para esperar, as coisas têm limites, né? Um pai de família pode suportar uma pressão econômica estadual ou da União por um determinado tempo, depois não tem mais, né? Não tem mais. O coronel Gisel tocou muito bem nesse assunto, quando ele disse que tem outros vetores que envolvem toda a segurança, que envolve toda a proposta que a própria Polícia Militar tem para a defesa e segurança e tudo mais, entendeu? Com estruturas de jurídica aí não coordenadas ou não coadjuntadas para facilitar o trabalho e melhoria do serviço. Então, isso também cabe na economia. Não adianta ter um plano que não funcione, né? E não adianta insistir, a economia ela tem as suas leis de mercado muito bem definidas, né? Todo pai de família, toda cabeça familiar, ou toda comandante, ou todo sabe a estrutura que tem na mão, sabe o potencial que pode fazer, desde a alimentação de uma tropa até a remuneração de armas e conforto para o lado familiar, né? Pessoas de trabalhar e voltar para casa. Isso ele sabe perfeitamente, todo mundo, desde o comandante ao pessoal da indústria, né? Tem que ter aquele conforto de pegar seu ônibus, ir lá para a sua indústria, trabalhar, voltar de novo, o médico vai para o hospital, o servidor vai para a sua área de trabalho. Isso está dentro desse contexto. E esse contexto é que está abalado, que eu vejo. Está muito abalado, muito abalado. Então, isso, através do ministro Paulo Guedes, que tentou vários planos, né? Previdência, administração, isso, ele tentou redução de impostos. Depois a gente começa a ouvir do próprio ministro situações como resgatar uma MPF, se eu não me engano, a sigla, né, que foi um imposto que foi nunca CPMF. CPMF, nunca foi aceito pelos brasileiros, nem pelo empresariado, nem pelo sistema financeiro, que gera muita confusão. Nós temos um clipe que fala sobre isso, aí já está lá no Núcleo Sinergético no YouTube. Já fala sobre esse CPMF. Ele muda de nome, rebatiza, mas não adianta, ninguém vai aceitar, ninguém vai aceitar isso aí. É uma realidade. Isso que nós temos que ver é isso, nós temos que enfrentar essa realidade, né? Sem preconceitos, sem dar, vamos dizer, situações de vexames, porque tirar uma pessoa de um determinado lugar, às vezes, também gera um vexame para a própria pessoa. Mas a pessoa tem que se conscientizar que ele teve seu tempo e não funcionou, né? Isso é da empresa, isso é no comando de qualquer órgão, né? de policial até mesmo. Às vezes temos um comandante que não se adapta àquela situação ali momentânea. E isso é sentido na tropa, no dia a dia, em todo mundo, das reclamações. Então, tem que mudar, né? Tem que mudar a coisa. Então, eu vejo dessa forma. A mudança é boa. Toda mudança é boa, desde que ela não seja política e persecutiva, ou seja, ela perseguindo uma pessoa, preconceituoso por causa. Mas toda mudança ela é boa, ela é salutar, ela traz sempre novos sangue, sabe, sempre novas ideias, e o que todo mundo espera é a solução dos problemas, né? É a solução dos problemas. Então, eu acho que a saída do ministro Paulo Guedes, como foi ventilado pela CNN, como você falou, não é de se estranhar. Esse é meu ponto de vista. Muito obrigado. Então, Celso. Francisco Só dar uma palavrinha. Severiano Castelo. Oi, pois não, coronel. Só dar uma palavrinha aí. A respeito dessa situação aí, eu acho que saindo o ministro é uma perda muito grande para o governo Bolsonaro, né? Vai dar para o senhor comentar.
vai dar para o senhor comentar. O Nonato... É porque eu vou dar uma saidinha agora, porque eu estou com tá. outro compromisso agora, se você me permitir. Sim, claro. Pode falar. Eu acho que vai ser uma perda muito grande. Eu tenho acompanhado também essa situação da tentativa de reinstalar a CPMF e entendo também essa proposta como uma proposta muito, até mesmo democrática, né, de captação de recursos. Porque hoje, se a gente for ver, eu acho que a gente já está ultrapassando a mais de 50% a quantidade de transmissão de recursos por via sistemas eletrônicos, né? Então, você faz uma compra, principalmente essa pandemia trouxe muito isso, a situação das compras eletrônicas, elas superaram aí a tudo, né? E com essa situação não existe uma taxação nessas transmissões, não existe nenhum tipo de situação que possa contemplar, e só quem ganha com isso são os bancos. Os bancos estão ganhando. A cada momento em que está surgindo um novo banco digital, você pode ver que a transmissão de recursos, mesmo que seja à vista, você paga aí uma taxa de 3%, 4%. Então, por que não taxar esse ganho do banco, né? Porque, de uma certa forma, o banco está ganhando e não está vindo nada disso para o governo, de maneira nenhuma. E, de uma certa forma, se é possível a gente ter uma criatividade para alavancar recursos para o governo e, ao mesmo tempo, desonerar em outros locais onde está estrangulando, isso seria muito bom. Eu me lembro de uma época que eu montei um mercado aqui na minha região e eu vi que a situação eu trabalhei com ele aproximadamente uns 6 anos com esse mercado, e quando eu fui apurar realmente o que eu lucrei durante esse período, eu fiquei abismado de ver que eu trabalhei para o governo, né? Eu trabalhei para o governo, fui quebrado pelo governo, porque em uma determinada circunstância me deram uma multa, um fiscal tentou acharcar o meu gerente e tal, e aí deu uma multa nele, essa multa de R$36 mil que me levou à falência, eu tive que fechar o mercado, né? Então, a gente vê que, de uma certa forma, é um sócio, o governo hoje, da forma que está, ele é um sócio que estrangula o empresário, ele é um sócio que estrangula, ele não entra com nada, ele não te dá recurso, ele não te dá nada, no entanto, ele te tira até a última gota, se for possível. Então, quando eu fui apurar o custo da energia, para mim, 27%, que eu pagava só de imposto para usar energia, para produzir. Você vai apurar os impostos que eram pagos, imposto de transmissão de movimentação de mercadoria, imposto não sei o quê, imposto federal, tudo isso, somado junto, o meu lucro não ficava nem, sabe, assim, é como se eu pegasse assim, eu lucrei durante esse período 100 mil em 6 anos, lucrei em 100 mil e o governo levou 1 milhão, entendeu? É desse tipo, né? Todos os impostos e taxas e outras coisas. Então, hoje é um sócio que mata o produtor, sabe? Quem está querendo gerar emprego e renda, né? E com isso, na época, eu perdi mais ou menos uns 15 empresários, uns 15 pessoas que trabalhavam comigo, e simplesmente o que aconteceu foi isso, né? E mais um ponto, né? Eu acho que no comecinho você falou a respeito da situação de como acontece alguns pontos no que se refere a refis, não sei o que e tal. Aqui em Brasília, além da situação do refis ser uma coisa muito complicada, eu fiquei sabendo recentemente, o governo tentou emplacar um refis que, mesmo com desconto, daria para abastecer as contas do governo com mais de 30 bilhões. Você imagina, mesmo com desconto de quase 90% de desconto em cima dos juros e multas, abasteria o governo com quase 30 bilhões. Por que não foi aceito? Porque alguns empresários queriam que os seus adversários ficassem quebrados. Você entende isso? E aí pressionaram os deputados. Eu entendo pressionaram os deputados para não votar a favor da proposta do governo. Aí é um absurdo, né? É absurdo. Ótimo, coronel. Então, já que o senhor está com compromisso, eu agradeço a sua presença e vamos marcar uma nova com maior tempo, porque hoje nós já estamos quase com 2 horas, não parece, mas vai muito rápido. Eu vou gravar, viu? Eu peço já autorização de gravar e colocar o senhor na verba e vamos postar no Núcleo Sinergético no YouTube para que todos tenham acesso e durante a semana
a gente vê quem assistiu, faz os comentários e a gente dá um feedback para o senhor. E o senhor também, por favor, Ok. entre lá e veja Muito o obrigado, grupo. tá? Tá Tancinho. bom. Abraço. Um abraço. Muito obrigado aí pela chamada aí. Obrigado aí ao Francisco aí, né? Tamo junto aí, ok? Tá Obrigado. bom. Ok, então. Obrigado, coronel. Castelo, Prazer conhecê-lo. a bola está Não, contigo. Boa sorte no seu Tá bom. administração lá. Ainda sei Até mais, coronel. agradecer ao coronel, né, que ele até que me encontrou pelas redes sociais, ele que me mandou o contato, uma solicitação, e a gente havia se encontrado há algum tempo num evento lá na Câmara do Distrito Federal, né, mas muito bom a entrada. O Paulo que já tem aí o contato dele, que bom que a gente consegue. Eu tenho um postulado quântico que diz que a mecânica quântica, a física quântica na sua mecânica, se encarrega de aproximar pessoas ressonantes. Aí estamos aqui, eu, Paulo, o Nonato e agora o Coronel Gisel, entrando num vetor de ressonância. Né? Tomara que isso, evidentemente, some energia, isso tem a ver com o sinergético, para que a gente possa contribuir melhor com tudo isso. Para finalizar, quero desejar a vocês uma boa semana. Essa semana que vai vir aí, começa aí a segunda-feira, já cortada com o dia dos vivos, que eu não considero quem foi enterrado que tenha morrido. Entendeu? Aí tem muita cultura aí nos Estados Unidos, desse negócio de Dia dos Mortos, ou só no Brasil? Nonato? Não, no Mortos não, nós temos... É no México. No México tem. No México tem. Aqui nós temos o Halloween, que é hoje. Inclusive, hoje é o Halloween. Né? Então, só para descontrair, amanhã é o Dia dos Homens, né? O Dia dos Homens, né? Que é o dia de todos os santos. Pois é. Aí, finalizar, meus amigos, desejar a vocês, olha, o Coronel Gisel, o Nonato, o Paulo, todo mundo já contribuiu, essa questão da saída, da provável saída do Guedes. Eu me reporto aqui rapidamente, né, da questão do plano real. Algo que mexe com a economia precisa impactar cognitivamente a sociedade. A sociedade precisa estar em harmonia para aceitar um plano de governo. E hoje não existe essa harmonia, porque as propostas têm sido feitas pontuais, como o Nonato falou, mexe com isso, mexe com aquilo, tira o SUS, privatiza o SUS, tira o salário do funcionário público, mexe com aquilo e mexe com aquilo, são coisas pontuais. E a sociedade não entra em ressonância com esse aspecto, pelo menos é a demonstração que eu vejo. Tenho finado aqui. Um abraço a vocês, muito obrigado. Vamos para frente. Muito obrigado, Castelo. Segura aí que eu vou fazer as considerações finais já para encerrar a gravação. Obrigado, Paulo. Quase obrigado, 2 horas. Severino. E veja o seguinte. Bom dia a todos. Então, o meu fechamento seria o seguinte: esse clipe vai ganhar o título lá, né? No meu não, tá? No meu corpo ninguém injeta nada sem a minha perfeita e integral autorização. Tá certo? No meu voto, ninguém põe a mão, ninguém interfere, ninguém atrapalha para que venha a solução, né? Não esperar que caia do céu, venha a solução. Temos o projeto, né, do sistema sinergético, né, que nasce como resgate ambiental urbano para levar para os vereadores, assim como o coronel acabou de colocar, quem sabe fazer um piloto para satisfazer terceiros que não conhecem a tecnologia, mas não por conta de tecnologias que não se autossustentam, vamos dizer assim. E para fechar a questão do final, né? No meu não, com o custo do problema econômico que foi criado nesse país, com o déficit fiscal, tá? Com a insolvência de muitos setores empresariais que estão aí e vão querer taxar, né, mais uma vez a população, como o coronel acabou de testemunhar aí, de que realmente estão perdendo o controle financeiro nacional. Então, não quero desejar que ninguém caia, que ninguém se atrapalhe na gestão do país, porque, no final, todos serão prejudicados. Então, aos amigos que assistem a live, muito obrigado pela audiência. núcleo.sinergético@gmail.com. Mande seu e-mail, faça o seu comentário no YouTube, dá o like e o dislike e ao debate. Fechando a gravação, muito obrigado por todos.